Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui nos encontramos imensamente felizes por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um momento em que nós abrimos um parêntese nas nossas obrigações diárias para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e por isso nós agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e precisamos constantemente agradecer a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplos, conforme nós encontramos em suas biografias, anotadas pelos seus evangelistas naquela época. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer, e agradecemos constantemente a todos vocês que de forma perseverante, constantemente, estão aqui conosco, estão aqui presentes nesta sala virtual para juntos estudarmos estes belíssimos ensinamentos e que possamos, pouco a pouco, irmos nos esforçando e colocando em prática, porque não adianta ou de pouco adiantará nós nos tornarmos intelectuais destes ensinamentos, intelectuais do Evangelho do Cristo, intelectuais de doutrina espírita e mãos vazias, simbolicamente falando, mãos vazias de obras. Então precisamos, sem sombra de dúvida, aprender e praticar. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões com base no livro Busca e Acharás, livro que é de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos, naquela sequência cronológica dos estudos deste livro, capítulo a capítulo, hoje nós temos aqui para a base das nossas reflexões o capítulo de número 21, que tem como título Notas de Saúde. E este capítulo, ele é de autoria do espírito André Luiz. E prestemos bastante atenção para estas notas de saúde, porque vamos encontrar aqui como base para a nossa saúde, em especial a nossa saúde espiritual, como iremos encontrar aqui, iremos tecer reflexões. Então encontraremos sempre como base o trabalho. Então, como nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos, a chamada lei do trabalho para realizarmos o nosso progresso, então aqui André Luiz traz nessas notas de trabalho como base para tudo na nossa vida o trabalho. Então precisamos, sem sombra de dúvida, trabalhar constantemente. Então aqui André Luiz começa nos chamando a atenção da seguinte maneira, logo na primeira frase. Então ele nos diz o seguinte, na forma de um questionamento: menosprezo de alguém? Ou seja, se formos menosprezados, se em algum momento nós já tivermos passado por isto, qual deveria ser, qual deve ser, qual deverá ser o nosso comportamento quando alguém nos menosprezar? Então aqui André Luiz faz este questionamento e aí nos responde qual deve ser o nosso comportamento, qual deverá ser ou qual deveria ter sido o nosso comportamento se isso aconteceu e se isso acontecer na nossa vida
menosprezo de alguém, trabalhe. Trabalhe e esqueça. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso seguir adiante, trabalhando constantemente no bem. E aí ele faz um outro questionamento. Perseguição e discórdia? Qual deve ser o nosso comportamento quando isto acontecer na nossa vida, conforme ele nos traz aqui nessas notas de saúde, para conquistarmos a verdadeira saúde, aquela saúde plena do ser imortal? Então, quando sofrermos perseguição, quando alguém discordar de nós, qual deve ser o nosso comportamento? E aí André Luiz nos responde: trabalhe e pacifique. Então aqui mais uma vez ele traz como base para, neste caso, quando acontecer perseguição e discórdia, trabalho. Trabalhe e pacifique. E aí, neste caso, como ele falou sobre a pacificação, aí nós podemos lembrar neste momento palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, quando Jesus nos fala que bem-aventurados serão aqueles pacíficos ou os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, sem sombra de dúvida, se queremos realmente alcançar aquela chamada felicidade, aquela plenitude do Espírito, sem sombra de dúvida que precisamos pacificar o nosso interior. E aí André Luiz, na sequência, ele nos chama atenção para o seguinte, em mais um questionamento. Então ele questiona o seguinte: inveja e ódio? Ou seja, se alguém está com inveja de nós, se alguém está nos odiando, se alguém está vibrando negativamente contra nós, qual deve ser o nosso comportamento? Então aqui André Luiz nos diz o seguinte, que para inveja e ódio, trabalhe. Trabalhe e ame sempre. Então aqui mais uma vez ele traz como base para combatermos estas energias negativas geradas pela inveja e pelo ódio, o trabalho no bem e o amor incondicional. Ame sempre. E aí André Luiz, seguindo estas reflexões, ele nos faz um outro questionamento. Desilusões à frente? Ou seja, quando passarmos por problemas em relação às desilusões, qual deverá ser o nosso comportamento? Então André Luiz nos traz o seguinte, que quando passarmos por estes problemas de desilusões na nossa vida, precisamos mais uma vez trabalhar e renovar as nossas atitudes. Trabalhe e renove-se constantemente, sem sombra de dúvida, que este é um medicamento, uma profilaxia para alcançarmos a verdadeira saúde, a saúde do espírito, a saúde integral do ser essencial, do ser imortal. Então, sem sombra de dúvida, que precisamos trabalhar, precisamos renovar as nossas atitudes para transformarmos este homem velho em um homem novo, realmente regenerado no bem e para o bem. E aí ele traz um outro questionamento para ampliarmos um tanto mais as nossas reflexões da seguinte maneira: censura e crítica. Então, se alguém nos censura, se alguém nos critica, qual deverá ser o nosso comportamento? E aí André Luiz nos diz o seguinte, mais uma vez: trabalhe, trabalhe e agradeça. Mas espera aí, agradecer a alguém, agradecer por aquele momento de censura e de crítica, sem sombra de dúvida que precisamos aprender a agradecer, porque aquele momento também é momento de aprendizado, aquele momento também é oportunidade de reflexões, é momento que nós temos como oportunidade para fazermos o bem. E conforme André Luiz já nos chamou a atenção aqui em relação à questão do ódio, da inveja,
Busquemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, busquemos lá no capítulo 12, que tem como título Amai os vossos inimigos, no item 10, onde o Espírito Fenelon nos traz orientações, esclarecimentos acerca do ódio. Então, o Espírito Fenelon, anotação de Kardec, lá no ano de 1861, então ele nos diz o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então aqui o Espírito Fenelon lembra as palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte e em outras passagens, quando ele nos chama a atenção para aquela necessidade de nos amarmos verdadeiramente como irmãos. Então aqui ele diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. E aí ele acrescenta: tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Então aqui o Espírito Fenelon nos chama a atenção que nós precisamos nos esforçar ao máximo para aprendermos a amar e alcançarmos essa condição de verdadeiramente amarmos aqueles que nos inspiram indiferença, ódio e desprezo. E aí ele diz ainda que nós precisamos levar em consideração e trazer para a nossa vida constantemente aquele que é guia e modelo, ou seja, Jesus. E aí ele chama a atenção ainda que penoso vos é o sacrifício, mas sem sombra de dúvida, se queremos nos colocar, se queremos nos postar numa condição de superioridade em relação à questão de crescimento moral, nós precisamos realmente nos comportar desta forma. Porque se nós odiarmos aqueles que nos odeiam, se nós desprezarmos aqueles que nos desprezam, se nós tratarmos com indiferença aqueles que nos tratam de forma indiferente, o que nós estamos fazendo de diferente deles? Nós estaremos nos colocando, nós estaremos nos postando da mesma forma que eles. Então, o que o Espírito Fenelon nos chama a atenção, que é preciso que nós ofertemos a Deus um coração transformado. Esta é a hóstia que nós precisamos oferecer a Deus, a nossa verdadeira transformação. E sem sombra de dúvida que a lei de amor nos ensina aquela necessidade de aprendermos a amar a todos indistintamente, amigos e inimigos. E ainda ele acrescenta: experimentei, ele diz que ele mesmo experimentou quando aqui na Terra esses desafios. Ele diz que realmente é muito difícil, mas precisamos, sem sombra de dúvida, fazermos estes esforços constantemente. E nós temos como receita para isto Jesus. Jesus, sem sombra de dúvida, conseguiu amar todos indistintamente, inclusive no alto da cruz pediu ao Pai que perdoasse todos aqueles, porque eles eram ignorantes, não sabiam verdadeiramente o que estavam fazendo. E Jesus também, naquela passagem evangélica que nós temos nas anotações de João, lá no capítulo 13, versículos de 3 a 17, que nós conhecemos como aquela cerimônia de lava-pés, aquele momento em que ele convidou todos os seus discípulos e foi o servidor de todos, onde ele pegou uma toalha, uma bacia e começou a lavar os pés dos seus apóstolos. Então, no final deste exemplo que ele deixou aqui, registrado, é lógico, registrado por João, mas que ele exemplificou na prática, naquela condição de verdadeiro servidor de todos. Então ele nos diz aqui no último versículo da seguinte maneira: se compreenderdes isto e praticardes, sereis felizes. Então aqui ele nos chama a atenção que não adianta simplesmente nós compreendermos os seus ensinamentos. Nós precisamos compreender e praticarmos, porque aí sim nós alcançaremos a felicidade, porque simplesmente compreender, entender os ensinamentos de Jesus e ficarmos apenas neste ponto, achando tudo muito belo,
e não nos esforçarmos para praticá-los na nossa vida, sem sombra de dúvida que não alcançaremos esta tão almejada felicidade. Porque aqui na Terra nós estamos não para ser servidos, nós estamos aqui para servir. E aí voltamos, fechamos aqui este parêntese nas palavras de Jesus e também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no capítulo 12, no item 10, sobre o ódio, e voltamos às palavras de André Luiz. Então, André Luiz, ele segue dizendo o seguinte, com mais um questionamento, como estas notas de verdadeira saúde para a nossa vida. Então, ele diz, intriga e maledicência, ou seja, o que devemos fazer quando recebermos de alguém intrigas e maledicência, ou quando observarmos à nossa volta este campo em desequilíbrio através das intrigas e maledicência. Aí André Luiz nos traz de novo como nota de saúde, trabalhe e silencie, ou seja, trabalhar constantemente e silenciar em relação às intrigas e maledicências. E ele traz um outro questionamento para ampliar um tanto mais as nossas reflexões. Golpes e prejuízos? Se você sofreu algum golpe ou prejuízo no campo financeiro, qual deverá ser a nossa atitude? Qual deveria ter sido a nossa atitude que, via de regra, nós ainda não estamos preparados para isto? Ele nos diz o seguinte, trabalhe e siga adiante. Então este, sem sombra de dúvida, deveria ser e um dia será o comportamento de todos nós. E por último ele traz um outro questionamento para depois ele encerrar os estudos. Então ele questiona da seguinte maneira, crueldade e traição? Ou seja, se alguém nos tratou de forma cruel, se alguém nos traiu na nossa trajetória aqui na vida, qual deve ser o nosso comportamento? E aí André Luiz nos diz o seguinte, trabalhe e desculpe, porque assim como aconteceu com Jesus, ele não sabe ou eles não sabem o que estão fazendo, porque sem sombra de dúvida, aquele que trata o outro com crueldade, aquele que trai a confiança do outro, toda vez que nós agimos desta forma, nós não estamos verdadeiramente prejudicando só a outra criatura. Nós estamos prejudicando, em primeiro lugar e acima de tudo, a nós mesmos. O primeiro prejudicado é aquele que age com crueldade, é aquele que age traindo a confiança do outro companheiro de jornada. E aí André Luiz, ele encerra os estudos aqui dizendo o seguinte, em todas, aqui ele não diz que é uma vez ou outra, mas em todas as dificuldades, trabalhe, ore e perdoe. Então aqui ele nos chama a atenção que em todas as dificuldades da nossa vida nós precisamos constantemente trabalhar, nós precisamos constantemente orar e nós precisamos constantemente perdoar. E aí, antes de encerrarmos estas palavras de André Luiz, prestemos atenção naquele programa de trabalho de Abigail, o espírito Abigail, a que foi noiva de Saulo de Tarso, antes de ele se transformar em Paulo de Tarso, quando ela já no mundo espiritual, que ele estava passando por dificuldades, e ela apareceu a ele espiritualmente, e ele questionou Abigail o que ele precisava adquirir para que ele pudesse compreender perfeitamente os desígnios do Cristo. E aí Abigail traçou para ele, e aí serve para todos nós, sem sombra de dúvida, um roteiro de trabalho, e que encaixa perfeitamente nestas notas de saúde aqui traçadas por André Luiz. Então o espírito Abigail, lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 3, ela disse a
então Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, que o programa de trabalho para verdadeiramente compreendermos na prática os ensinamentos de Jesus é o seguinte: em primeiro lugar, ama; em segundo lugar, trabalha; em terceiro lugar, espera. E ainda ela nos diz o seguinte: ela diz que é necessário amar, é necessário trabalhar, é necessário esperar. E aí, sem sombra de dúvida, que em último lugar, como este programa de trabalho, é necessário perdoar constantemente, conforme Jesus disse a todos nós, respondendo aquele questionamento de Pedro: quantas vezes devo perdoar? Então aqui o espírito Abigail traça para Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, este programa de trabalho: amar, trabalhar, esperar, ou seja, ter esperança constantemente e perdoar indefinidamente. Fechamos aqui este parênteses, depois todos nós podemos buscar lá no livro Paulo e Estevão, como dissemos na segunda parte, o capítulo 3º, este encontro belíssimo de Abigail com, então, Saulo de Tarso. E aí, André Luiz encerra dizendo: além de trabalhar, orar e perdoar, é preciso que reconheçamos, porém, que em qualquer processo de sustentação da saúde, a saúde verdadeira, a saúde do espírito, a saúde da essência divina, o primeiro passo será sempre trabalhar. Então aqui encerra André Luiz com estas notas de saúde para a nossa saúde verdadeira, que em todos os processos de sustentação da verdadeira saúde, o primeiro passo será sempre o trabalho. Então a lei do trabalho faz parte da nossa vida. Precisamos trabalhar constantemente sem reclamar, trabalharmos com sabedoria, trabalharmos com alegria, não só trabalhando, mas servindo. Paz aos nossos corações, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que constantemente estão aqui conosco para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. Muito obrigado a alguns companheiros, se porventura estiverem aqui pela primeira vez, receba o meu abraço fraternal e de imensa gratidão, e sejam todos bem-vindos a esta página virtual, a esta sala virtual dedicada ao estudo do Evangelho do Cristo. Até breve, meus irmãos. Até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz aos nossos corações.